Olá, eu sou Fernanda Bastos. Queria agradecer por poder participar aqui desse 31º encontro da ANPAP, é o meu terceiro. Hoje eu vou falar da filosofia contida na poesia da artista Brígida Baltar, que é uma artista brasileira. Eu sou doutora pela Escola de Comunicação da UFRJ e também sou editora audiovisual há 25 anos. E eu já conhecia a Brígida antes, a gente já tinha trabalhado junto, mas eu conheço ela por causa... A gente se conheceu num grupo de filosofia, o grupo da professora doutora Nina Saroldi. A gente frequentou esse grupo durante 10 anos e nele a gente estudou, enfim, filósofos que a gente escolhia, mas Foucault, Nietzsche e Zygmunt Bauman, que vai ter uma influência muito forte na primeira obra de que eu vou falar. Em 2018, a Brígida ganhou um edital de incentivo à arte, em que ela pôde, com um projeto de revisitar toda a sua videografia. Então, ela pôde limpar o material analógico, digitalizar, reeditar vídeos que ela não gostava da edição e editar todo um arquivo de imagens gravadas ao longo de uma carreira inteira. Esse processo durou aproximadamente um ano, resultou na exposição Brígida Baltar Filmes, que aconteceu no BNDES do Rio de Janeiro no final de 2019, no livro com o mesmo nome, Brígida Baltar Filmes, e se transformou no tema da minha tese, que se chama Por uma montagem da sensação, os vídeos de Brígida Baltar. Hoje a gente vai falar de 3 vídeos que têm poesia escrita na tela e um teor filosófico. O primeiro é algumas perguntas, que tem uma forte influência do Bauman. Ele tem 2 minutos e 16 segundos, e ele teve uma primeira versão em 2006, com 21 perguntas e um segundo plano de paisagem. Em 2019, a gente voltou para ele, tirou 16 perguntas, ficando com apenas 5, e tirou o segundo plano também de paisagem. Com isso, as perguntas podem entrar num ritmo mais lento, que determina a leitura do espectador, né? Porque o texto vai escapando. Acrescentado ao Bauman, né, que era o que a gente estudava na época, essa questão da modernidade líquida, amor líquido e tudo, acrescenta-se nesse filme uma categoria que é da... Eu vejo, né, acrescentar-se nesse filme uma categoria que é a da imensidão, que, segundo Bachelard, é uma categoria filosófica do devaneio. Ele diz que, sem dúvida, o devaneio se alimenta de espetáculos variados, mas por uma espécie de inclinação inata, contempla a grandeza. E a contemplação da grandeza determina uma atitude tão especial, um estado de alma tão particular, que o devaneio põe o sonhador fora do mundo mais próximo, diante de um mundo que traz a marca do infinito. As perguntas que ficaram no vídeo são: os sentidos mudam? Qual o seu norte? Você vê tudo o que percebe? Esquecer é distrair-se? Qual o rumo da sua deriva? São as perguntas que a Brígida se faz diante dessa paisagem. O segundo filme de que eu vou falar também inclui uma pergunta, que é essa daí. A pergunta, né? O título é A Pergunta de Simone. Ele é bem curtinho, tem 1 minuto e 41. Isso é uma característica da obra da Brígida, da videografia da Brígida, que são filmes bastante curtos, é uma obra bem fragmentária, com aproximadamente 50 filmes. Essas imagens foram gravadas em 2000, para um outro filme que se chama Em uma Árvore em uma Tarde, no qual ela lê dentro da copa de uma árvore um livro que se chama Hagakure. Mas ela também fez esses outros planos lendo Justine, do Marquês de Sade, que na época a gente falou muito brevemente no grupo de filosofia por causa da tese da Nina, que era sobre ética. E em 2018, quando a gente foi editar, a gente queria usar as imagens, que são muito bonitas, mas a gente tinha que contextualizar o Sade, que tinha mudado completamente de contexto nesses 18 anos, de 2000 até 2018. E a gente encontrou um ensaio da Simone de Beauvoir, que tem esse título, Deve-se Queimar Sade, e que caiu como uma luva, porque com uma pergunta simples e direta ressignificou as imagens que a gente queria usar e veio de encontro a esse aspecto super feminino da obra da Brígida. Eu vou destacar aqui uma citação dela,
que o grifo é meu, tá? Porque não vai dar tempo de ler tudo. Então, a Brígida fala, em 2017, existem o feminismo e o feminino. Fiz trabalhos ligados ao corpo, plantei temperos em tijolos vulvas, esculturas como úteros, corpos esculpidos como Vênus, tetas de vidro enterradas em tijolos. Coloquei um monte de terra dentro de um armário e chamei de feminino. O feminismo, em geral, desde os anos 60, quer desconstruir esse território de exclusividade que vai se organizando em sistemas sociais, estratificando. E a arte está no meio do caldeirão. Há um movimento ativista mais recente e que também é um ciclo. As coisas vêm e voltam. Sempre há crescimento. Por último, a gente vai a esse vídeo Sem Escuridão, que é bastante longo para o padrão da Brígida, né? Ele tem 10 minutos, vai passar um pedacinho enquanto eu falo dele. Ele foi gravado em 2004, em Tóquio, né? Esse é um rio que se desce de balsa em Tóquio. E na época que a Brígida gravou, ela ficou muito impressionada como não escurecia em Tóquio. As luzes iluminavam tanto o céu que não ficava escuro como aqui. Eis que 18 anos depois a gente desarquiva essas imagens e ela me conta dessa sensação. E eu tinha recentemente, né, lido o 24/7, O Capitalismo e os Fins do Sono, do Jonathan Crary. Aliás, ela também, na época desse filme, tinha lido o Landscape of Events, do Paul Virilio. E, assim, todas essas ideias se misturaram nesse filme, mas que, incrivelmente, não tinha na imagem as luzes brilhando como ela via lá. Então, a gente fez pequenos efeitos especiais, assim, e num software de edição que não é muito apropriado. Então, assim, foi uma coisa bem artesanal mesmo, que eu sempre ficava pensando nos bordados da Brígida, porque, né, é quase um bordado digital isso, várias dessas luzinhas que vocês estão vendo brilhar foram colocadas, né, em cima de coisas que existiam. A gente não inventou, mas a gente ressaltou de uma maneira que a imagem não mostrava. E, bom, o que esses 3 filmes têm em comum? Eles têm, né, esse teor filosófico e eles têm essa questão da palavra sobre imagem. Então, assim, do ponto de vista da montagem, eles têm uma montagem vertical tão importante quanto a montagem horizontal. A montagem horizontal é aquela que se desenrola no tempo, né, na sequência, o que vem depois de cada coisa num filme, né? Que eventos se sucedem e como eles se sucedem no filme. Isso é o que determina a montagem horizontal. A montagem vertical é sobre o que acontece simultaneamente naquele momento do filme. E nesses 3 casos nós temos imagem, palavra e, no caso do Sem Escuridão, áudio. E no caso do A Pergunta de Simone, temos a tela cheia vermelha também como camada de imagem na montagem audiovisual. A entrada do texto nos 3 casos determina o ritmo de leitura do espectador, né? No primeiro, o texto passa lentamente e escapa. No segundo, ele entra mais duro, assim, com o vermelho, né? Com a cartela vermelha, que dá uma certa dramaticidade. E no terceiro, ele entra como legenda, acendendo e apagando, mas ele, ao longo do filme, o ritmo é diferente, porque e ao final ele vai espaçando bastante, vai tendo intervalos cada vez maiores entre as frases, tentando trazer uma sensação daquele olho que pisca longo na hora que se vai dormir, mesmo sem escuridão, né? Infelizmente o tempo é curto, então eu acho que é isso. Eu deixo aqui. O Eisenstein fala de que quando a montagem ela é aberta, ela nos remete um pouco aos haikus, né? Que dão as informações, mas deixam para o leitor a interpretação e a significação daquele poeminha, daquele poema. Poeminha não, né, gente? Desculpa, mas é porque ele é curtinho. Foi só uma maneira carinhosa. E a montagem da videoarte demanda isso, demanda um pouco de abertura para o espectador. E eu acho que esses 3 filmes também têm isso. Obrigada, essas são as minhas referências, rapidamente aqui. Agradeço a todos e espero que eu volte
no próximo encontro.